Catarinhu, que atende inúmeros casos, talvez possa explicar para a gente também isso. As classes, às vezes, né, mais abastadas, digamos assim, talvez não se exponham tanto, mas não quer dizer que não aconteça, doutor. Exatamente, às vezes se preserva um pouco mais, mas isso é o perigoso, porque se preserva até o ponto de vir à tona quando algo muito grave acontece. De abusos dentro do próprio lar. E aí você fala, como é que pode acontecer com esse fulano? Não, acontece. É que as pessoas muitas vezes não denunciam. Eu tive um caso recente, como assistente de acusação, em que um juiz de direito abusava da própria esposa. E, inclusive, foi denunciado agora, essa semana, pelas questões de violência. Né? Aí, como um juiz... Pois é, acontece com o juiz, acontece com o médico, acontece também com o sujeito de chão de fábrica, lá no bairro pobre, como também nas mansões suspensas que nós temos aí. E isso acontece por quê? Porque isso é do instinto do homem, né? Muitas vezes do domínio, é isso que vocês acabaram de falar, né? Inclusive, às vezes, as mulheres, principalmente de classes mais altas, existe uma dependência econômica muito grande, social e econômica. Muitas vezes a mulher se submete a alguns sofrimentos, algumas violências e abusos para não perder, aí que ela tem que mencionar, não perder o status, não perder o luxo. Mas a que ponto isso vale, né? A que ponto a pessoa pode se submeter a ser violentada emocionalmente, né, financeiramente e até mesmo fisicamente? A que ponto que ela pode se sujeitar a isso e, ao mesmo tempo, se manter num relacionamento como se nada tivesse acontecido? Então, isso é muito perigoso. E aí, quando isso explode e vem à tona, e a sociedade fica, não, mas não é possível. O fulano que está na televisão, a ciclana que está na televisão, o Beltrano, que é o seu fulano da sociedade, e ele estava abusando da mulher. Pois é. A gente sempre fala, existe muita gente que tem agenda dupla e tem vida dupla, tem uma vida na sociedade, homens, e também tem mulheres, mas estamos falando aqui desses abusos. Homens que têm uma vida na sociedade, ou seja, ele mostra para a sociedade uma coisa, as redes sociais ajudam isso, mostram quem ele parece ser, mas dentro de quando fecha as quatro paredes é um monstro, é um péssimo pai, é um marido truculento, é um pai abusivo. Você que nos acompanha tem que estar atento a isso, se está vivendo essa situação, né? No caso da Ana Hickman, pode ter passado muito tempo ali na gratidão, porque todos falam que ele dizia que ele fez essa mulher de sucesso, que o sucesso dela era a responsabilidade dele, e de repente ela entendia dessa forma. Existe uma empresa, né? Inclusive ele gerenciava uma empresa, Ana Hickman é uma marca, né, poderosa, então nós estamos falando de milhões, né? Então existe uma empresa, existe ali não somente, a gente fala que todo casamento ele tem um relacionamento emocional e tem um relacionamento que a gente fala quando você assina, que é um contrato. Né? Você define as margens desse contrato. E nesse caso específico, aí agora, depois que aconteceu tudo isso, eles estavam com uma dívida de 14 milhões de reais, que estavam devendo isso, devendo aquilo. Mais ou menos, aí eu fico até preocupado. Será que é querendo dizer ou justificar que ninguém falou isso, mas quando começa a aparecer esses tipos de matéria, porque eles tinham uma dívida. Será que é para justificar o comportamento do homem? É como passar, que se isso fosse justificado, estão passando por problema financeiro, eu posso bater na minha esposa, eu posso abusar dos meus filhos, eu posso abusar psicologicamente da minha esposa porque eu estou passando por um problema financeiro? Não pode, tem limites. E a lei diz isso muito claro, e a lei ela pune de forma severa.